Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar. Meu querido irmão, querida irmã, graça e paz da parte de Deus, nós estamos iniciando mais um programa De Todo o Coração. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este nosso momento de fé. Hoje a igreja nos convida à experiência de contemplarmos uma família, a Sagrada Família de Nazaré. A festa que nós celebramos está inserida dentro do contexto do tempo do Natal, dentro da oitava de Natal. Portanto, nós já aqui percebemos a intenção de Deus, a intenção do Senhor em vir, em se achegar, em se aproximar da humanidade a partir e por meio de uma família. A família, portanto, é um projeto de Deus. E aqui não é simplesmente um discurso ideológico, utópico, romântico. Pelo contrário, dizermos que a família é um projeto de Deus é atestarmos que Deus sonha, que Deus idealiza, que Deus planeja, que Deus projeta aquilo que é de melhor para a humanidade. O evangelho que nós escutamos na festa da Sagrada Família está sinalizado no evangelista São Lucas, no capítulo 2, versículo 22 ao 40. Nele nós vamos entender o projeto de Deus abraçado por uma família que cresce na fé e na aceitação deste projeto. Uma família que passa também por sofrimentos, que passa também por dificuldades, que passa também por incompreensões, mas que mesmo aí escuta, abraça e aceita a vontade de Deus. Vemos uma família que é obediente. Obediente. Maria e José são obedientes à lei. Nós vamos ver no Santo Evangelho, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Maria e José levam o menino. E neste gesto, nós não vemos apenas um cumprimento de um preceito, não, pelo contrário. Nós vemos aqui um testemunho vivo, verdadeiro, de um homem e de uma mulher que é obediente a esta voz de Deus, obediente. E eles apresentam aquilo que é de mais precioso. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, a família, no seio da família, no seio do nosso lar, nós vamos perceber que se constitui um altar. E neste altar, que se deve ser consagrado a Deus, neste altar se deve oferecer aquilo que de mais precioso nós temos. Também Jesus é obediente e aprende de seus pais, Maria e José, esta obediência a Deus, ao Senhor. Jesus, portanto, se torna imagem de uma humanidade que passa da rebeldia, que passa do distanciamento à proximidade, à obediência. Também vemos neste Santo Evangelho a figura, de Ana e Simeão e a admiração de Maria e José quando escutam a respeito do menino. Esta admiração é também para nós um exemplo. É preciso que nós nos admiremos com este projeto do Senhor. É preciso que nós nos encantemos
com aquilo que nós experimentamos no seio familiar. Portanto, a Sagrada Família de Nazaré é para nós modelo, exemplo, testemunho de obediência, de observância, de cuidado, de aceitação deste projeto de salvação. Ainda na continuidade do Evangelho, nós vamos perceber que o menino crescia e tornava-se forte, cheio da sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Nós precisamos entender que é no seio familiar que nós vamos crescer na fé, na obediência, na aceitação deste projeto de salvação. É ali, no seio familiar, que nós vamos constituir, concretizar esse plano e esse sonho de Deus. Nós somos convidados, portanto, meus irmãos, a partir desta liturgia, a esta observância, mas a esta percepção. E reparem bem, aquilo que nós vemos, a grande igreja que nós contemplamos, a beleza desta igreja que nós abraçamos e nos encantamos, ela é iniciada ali, na simplicidade de uma família, de uma sagrada família, que se apresenta a nós como um referencial de obediência, mas sobretudo de aceitação. Que Deus nos ajude, nos inspire e que a graça do alto possa sempre nos acompanhar nesta caminhada de aceitação do cuidado e do sonho de Deus. Que a Sagrada Família de Nazaré seja modelo, exemplo e que, a partir dela, nós possamos reconhecer que a fé deve ser experimentada naquilo que é cotidiano, naquilo que é ordinário e, a partir disto, experimentarmos do extraordinário de Deus. Vamos agora, meus irmãos, para um pequeno intervalo. Fique conosco. De todo coração, de todo coração. Agora, meu irmão, minha irmã, na volta do intervalo, nós escutaremos o Padre Aloísio, que é diretor espiritual, reitor do nosso seminário maior, e tem uma palavra para todos nós. Que alegria estar com você e juntos podermos percorrer nosso caminho de vida espiritual, de vida interior. É uma alegria também estar com o Padre Diaclésio, é uma alegria estar com o Padre Adriano, porque juntos nós fazemos esse percurso espiritual na vida da igreja e da igreja também em sua vida. De todo o coração, aqui nós estamos. Como é bom meditar e pensar a espiritualidade familiar a partir de nossa própria vida de igreja. Deus não quis viver sozinho e por isso Ele é Trindade, mas também não quis enviar seu Filho, Jesus, nosso Senhor, sozinho. Ele veio para ser família e por isso nós celebramos a Sagrada Família nesse domingo, onde nos recorda o Evangelho essa caminhada de Maria e José e Jesus na direção do templo, para que Jesus fosse apresentado. Que coisa mais linda! Jesus ser apresentado. E ali no templo havia Simeão e Ana, a profetisa Ana e Simeão, o profeta. Simeão que aguardava, movido pelo Espírito, que seus olhos vissem a salvação. Quanta alegria é, meus irmãos, quando nós nos deixamos mover pelo Espírito. Quando nos deixamos mover pelo Espírito Santo, acreditamos mais nas promessas de Deus, confiamos mais naquilo que o Senhor nos promete pela sua palavra, pelas profecias, mas também pelos acontecimentos de que algo vai acontecer e algo novo,
algo belo, algo que os nossos olhos precisam contemplar, as maravilhas de Deus. Simeão contempla aquela criança e diz: agora eu posso morrer em paz. Contemplar é uma palavra importante no itinerário de vida espiritual. Contemplar não é ficar divagando ou imaginando coisas, mas é fixar o olhar numa realidade natural, buscando espiritualmente o que é sobrenatural. Contemplar é deixar a alma ser atraída para Deus, deixar o coração ser levado para Deus. Pode ser que você diga: eu tenho dificuldade de contemplar. Eu sou mais de ler a oração de leitura porque eu distraio muito. Pois bem, é uma graça, peça ao Espírito Santo essa graça. Mas falando da realidade da espiritualidade familiar, que bom seria se as famílias pudessem parar um instante nesse dia em que celebramos a Sagrada Família e pudessem pensar e rezar e olhar em si e descobrirem o que Deus quer de nós. Certa feita no Evangelho, já encontramos famílias inteiras que se voltam para Deus. Nos Atos dos Apóstolos encontramos testemunhos e relatos, encontramos inclusive pessoas que decidem seguir Jesus com toda a sua casa, com toda a sua família. Crê no Senhor e será salvo tu e tua família. Eis uma promessa. Por isso, dentro de casa é preciso primeiro apresentar todos a Deus. Talvez seja só você, a mãe, ou você, o pai, ou o casal, que reza e os filhos ainda não tanto, ou talvez sejam os filhos que estão indo a grupo de oração ou frequentando de maneira mais assídua a Santa Missa. Apresente sua família a Jesus, a Deus. Um outro aspecto importante da espiritualidade familiar é que todos, numa casa, devem viver a reconciliação, saberem perdoar um ao outro, ou se perdoarem mutuamente. Um outro aspecto importante da vida espiritual de uma família é saberem agradecer juntos aquilo que Deus faz, mas o que cada um faz também pensando o bem da sua família, da sua casa, dos seus. A gratidão, o perdão, o amor. A família de Nazaré era uma família constituída de amor. O amor que uniu. O amor sempre une. Lembre-se, contemple o amor mais do que os defeitos. Porque quando olhamos para os defeitos, a gente tem a tendência a se afastar. Mas quando olhamos com amor, temos a paciência, temos a capacidade de relevar aos defeitos, às fraquezas. Alguém poderia dizer: mas como amar alguém que só me ofende? E eu diria: perdoando. Perdão é um jeito de amar. Perdoar não é dizer eu não vou falar nada ou vou deixá-lo ali. Não. Perdoar é dizer eu lhe perdoo porque lhe amo. Dentro da realidade de família, também se faz necessário contemplar o perdão, o amor, a gratidão, mas um último importante aspecto, contemplar também a alegria. É a alegria ter família. É a alegria viver em família. É a alegria poder ter e compartilhar a vida com alguém que nos ama e que podemos amar. Saiba viver a alegria também no seu lar. E que Deus lhe permita a graça de ter também a sua família como uma sagrada família. Deus lhe abençoe. Nós agradecemos ao Padre Aloísio por sua fala
E nós vamos escutar agora o padre Adriano Davi, que é mestre em liturgia e vai nos apresentar um pouquinho a respeito deste tempo que nós experimentamos. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha no nosso programa de todo o coração. Feliz Natal! Estamos celebrando estes dias a 8ª de Natal. Domingo à noite e segunda-feira passados, a gente celebrou a grande manifestação do Filho de Deus. Deus que toma a iniciativa de se encarnar. Deus que vem, arma sua tenda no nosso meio. Palavra que se faz carne, a palavra que vem habitar entre nós. São Leão Magno, no início da igreja, lá no 4º século, dizia justamente que não pode haver tristeza onde se celebra o Natal. Não pode haver melancolia, não pode haver trevas onde a gente celebra a luz. E durante toda esta semana, nós estamos na 8ª de Natal. Quando a igreja celebra uma grande solenidade, como a Páscoa, como o Natal, sempre dedica 8 dias para esta mesma solenidade. Ou seja, nós celebramos dizendo o dia santíssimo. Nós celebramos dizendo que aquele dia, único dia, é o dia de Natal. Durante esses 8 dias, nós vamos contemplando a manifestação do Senhor. Nós vamos contemplando Deus que se dá, que se manifesta. Seja aos pastores na noite de Natal, seja na carne, na Sagrada Família, como nós iremos celebrar este final de semana, seja proclamando Maria Theotokos, Mãe de Deus. Essas são as características das celebrações deste final de semana. Agora, hoje, se você vai à missa agora à noite, você vai perceber que nós iremos celebrar a Sagrada Família. Dentro da 8ª de Natal, nós queremos contemplar a família de Nazaré. Nós queremos contemplar este Deus menino que assume para si uma família. E quando a gente fala que Jesus tem uma família, que Deus assume para si uma família, em outras palavras, a gente quer dizer Deus santifica a família. Deus escolhe a família para se transformar numa igreja doméstica, para se transformar numa casa onde acolhe o menino Deus. E aí a gente pensa logo na nossa família, a gente pensa logo nas famílias cristãs, nas famílias que acolhem este menino, nas famílias que celebram o Natal. E ao mesmo tempo pede, suplica por todas as famílias, por aquelas desestruturadas, por aquelas que não têm paz, por aquelas que por vários motivos não se unem mais. E nós queremos rezar e dizer que o menino Deus, ao escolher uma família, santifica esta família, eleva a dignidade de lugar sagrado, de lugar de Deus. No dia 1º de janeiro, à noite do dia 31, com primeiras vésperas, e 1º de janeiro durante todo o dia, nós iremos celebrar a solenidade da Mãe de Deus. Os primeiros cristãos, lá no início, falavam do Natal da Mãe de Deus. Quando o menino Deus nasce, porque Jesus é Deus, porque aquele menino que nós contemplamos no presépio, frágil, pequeno, envolto em faixas, deitado numa manjedoura, é Deus mesmo, é a palavra eterna, a palavra que criou tudo, é da Santíssima Trindade. Nós podemos agora falar do nascimento da Mãe de Deus. Maria agora nasce como Mãe de Deus. Mãe de Deus porque Deus se encarna. Mãe de Deus porque Deus assumiu a nossa humanidade. Mãe de Deus porque ela gerou nosso Senhor em seu ventre e viu as promessas de Deus se realizarem. Na segunda leitura da missa, nós iremos escutar de São Paulo aos Gálatas, dizendo justamente esta realidade. Quando se completou o tempo previsto,
Deus enviou seu Filho, o Filho de Deus. Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. São Paulo aos Gálatas reflete justamente isso. No tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Então é isso que nós queremos proclamar. Maria Theotokos, uma palavra grega para dizer justamente Mãe de Deus. Maria que gera nosso Senhor e gerando nosso Senhor nos dá justamente Deus, dá a salvação a todos nós. Por fim, não existe, em outras palavras, liturgicamente falando, missa de final de ano, missa de primeiro ano, missa do ano novo, como a gente costuma dizer. Não, neste final de semana nós iremos celebrar a Sagrada Família e nós iremos celebrar a Mãe de Deus, concluindo a 8ª de Natal. Um bom final de semana, um bom sábado para você, para a sua família, boas celebrações. Participe bem, reze bem, beba dessa experiência natalina, dessa contemplação e alegria do coração, porque Deus se encarnou, porque Deus se fez carne, Deus se fez gente para nos resgatar e nos levar para Ele, para nos elevar a uma dignidade dEle, Ele mesmo. Bom Natal, bom final de semana, um feliz ano novo para você, para a sua casa, para a sua família. Celebre, festeje, mas não esqueça que o dono da festa te espera também para celebrar e contemplar as suas maravilhas. Deus te abençoe. Nós agradecemos, meu irmão, minha irmã, a sua presença aqui conosco e nós desejamos que este tempo do Natal do Senhor possa fazer gerar e brotar em nós a graça da certeza do céu, de um Deus menino que se aproxima de nós e da nossa realidade, que assume a nossa realidade e nos dá a oportunidade e a possibilidade do céu. Portanto, que por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, desça sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.